Tudo bem? Tudo bem. Estamos aqui no quarto dia da Semana do Calvário, Semana Santa, e vamos meditar mais uma passagem envolvendo Jesus Cristo. No quarto dia, os teólogos divergem muito a respeito do que aconteceu nesse dia, do que não aconteceu. Alguns chegam até a dizer que essa quarta-feira Jesus mais descansou, talvez na casa de Marta e Lázaro e Maria, né? Talvez até com a família dele, não sei por que eles pensam assim, mas muitos pensam assim. Mas houve alguns acontecimentos na quarta-feira. Mas eu gostaria, creio que os acontecimentos assim que mais marcam, né? E que mais vão nos tocar, e que mais nos vão ensinar sobre o grande sacrifício de Cristo, sobre o grande plano da salvação, eles estão na quinta e na sexta, né? Amanhã e depois, nós vamos meditar. Talvez o vídeo lá fique até um pouquinho maior. Tem sido 15, 20, 25 minutos, né? Creio que lá vai ser um pouco maior, talvez a gente faça até dois, né? Agora, nessa quarta-feira, eu gostaria de falar sobre o banquete na casa de Simão. Nós já falamos alguma coisa a respeito disso, né? Principalmente quando Maria derramou o vaso em Jesus e Judas, né? Falou desse desperdício, podia vender esse dinheiro, dar aos pobres, né? E aí os discípulos falaram, no outro evangelho, quase todos estavam falando a mesma coisa, né? Já falamos um pouco sobre isso. Mas agora eu vou ver esse relato escrito aqui no evangelho de Lucas. Ele não se encontra mais no final do mistério de Cristo, mas a maioria crê que são similares esses dois encontros. Só que aqui Lucas, né, que ele escreveu tanto o livro de Lucas como de Atos dos Apóstolos, com muitas pesquisas que ele fez, ele relata aqui de um prisma que não toca, no caso de Judas, nem dos discípulos, nem das outras pessoas. Foca mais aqui no quem deu esse jantar para Jesus, esse banquete para Jesus, e em uma pecadora, que não se identifica o nome aqui, muitos creem que seja a própria Maria mesmo. Foca mais nos dois do que aconteceu. Inclusive esse vídeo, talvez, acho que um título para ele poderia ser Fariseu leproso, pecadora e Jesus. Esses três personagens, né? E a gente vai ver aqui, vai entender o amor de Deus por todas as pessoas, né? Inclusive para os fariseus, inclusive por aqueles que o rejeitaram, criticaram e por fim armaram até a sua própria morte, né? Mas nós vamos ver aqui, verso 36 em diante, eu vou assim, verso a verso, né? E a gente vai comentando um pouco, tá bom? Mas antes disso é bom a gente dar um orar, né, a Deus? A palavra de Deus nunca deve ser aberta sem o espírito de oração. Claro que a gente já meditou um pouco, orou, mas vamos orar nós junto aqui, você que está assistindo aí. Maravilhoso Deus, bondoso eterno Pai, que nos céus habita, e através do Espírito Santo nós dirigimos essa oração a Ti, porque nós não sabemos orar como convém, mas a promessa é que o Espírito Santo intercede por nós também. E Jesus intercede aí no santuário celestial, junto ao Pai, que as nossas orações cheguem até o seu trono de graça. Querido Pai, nós estamos aqui agradecidos por mais esse dia que o Senhor tem nos dado de vida, de saúde e proteção. Agradecemos imensamente pela salvação em Cristo Jesus. E agradecemos essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estudar a Tua Palavra e compreender um pouco melhor a vida do Senhor Jesus Cristo aqui nessas últimas semanas que Ele passou aqui conosco e principalmente no grande sacrifício que Ele fez. E sabendo que Jesus veio revelar o Pai. E a vida eterna é essa, conhecer a Jesus e o Pai. E é isso que nós estamos procurando fazer através desse estudo. Para isso pedimos o perdão dos nossos pecados e pedimos que Teu Santo e Bom Espírito nos ilumine nesse momento. Abençoe esse irmão, essa irmã, esse amigo, essa amiga, a mim também, para que possamos alimentar Tua Santa Palavra. Perdoa nossos pecados, Senhor, e no nome santo de Jesus agradecemos e pedimos. Amém. Muito bem, vamos lá? Então começamos aqui. Capítulo 7 de Lucas, o verso 34. Diz: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Então aqui, né, esse fariseu, ele era leproso.
E Jesus, quando estava vindo para Jerusalém, viu ele ao longe, né? E ele pediu que Jesus o curasse, e Jesus o curou. E ele ficou, os irmãos sabem, vocês sabem aí que a lepra era uma das doenças mais terríveis daquela época, né? Ela era contagiosa, não tinha tratamento, e as pessoas que tinham lepra, os sacerdotes examinavam, constatada a lepra, eles eram separados, haviam vilas ou aldeias de leprosos, e eles ficariam lá para o resto da vida até morrer, né? E a lepra, antigamente, hoje tem tratamento, as pessoas não precisam ser internadas, e faz o tratamento e resolve o problema. Mas naquela época ela ia deformando a pessoa, ia perdendo a sensibilidade, caiu um pedaço do nariz, um pedaço da orelha, né? Então é algo terrível. Então Simão, fariseu, né, um líder religioso, ele pegou lepra e foi retirado da sua família também. Mas Jesus o curou. Agora é interessante que um fariseu, ele é um legalista, ou seja, ele acredita na salvação pelas obras da lei, ele acredita que a obediência dele dará salvação, não que a lei a gente deve desobedecer, não. A lei é de proteção, ela é santa, justa e boa, como diz Paulo, né? Mas não por meio de salvação, por meio da observância da lei, ninguém é salvo, porque todos nós precisamos de obediência, mas sempre uma obediência imperfeita, né? A única obediência perfeita é do Senhor Jesus Cristo. Mas o fariseu não pensava assim. E Jesus, ao fazer isso para ele, né, e aquela versão já que eles tinham com Jesus, todos os fariseus, né, todo aquele pessoal lá da liderança da igreja, ele ficou em dívida com Jesus. Ele falou, não, mas tem que pagar essa dívida. É uma coisa, eu vou fazer um banquete top, né, e vou chamar ele como um convidado de honra, e aí a minha conta com ele fica quitada, fica tudo certo. Né? Não quero dever nada para esse galileuzinho aí, né? E talvez ele tenha pensado isso. Só que é o seguinte, normalmente nos outros evangelhos é dito que Lázaro, que foi Jesus ressuscitou, estava lá. Marta, irmã de Lázaro, também estava lá, porque ela trabalhava muito, servia, né? Todo mundo gostava dela, muito trabalhadeira, né? E a gente vê isso no encontro, né, de Marta e Maria. Maria aos pés de Jesus e Marta fazendo. Bom, mas isso é outra história. E Maria foi também, só que sem ser convidada, ela entrou, não é? E no caso aqui, Simão, na realidade era tio de Lázaro, de Marta e de Maria, né? Esses três irmãos perderam os pais, talvez, logo na infância, né? E esse tio deu um apoio a eles, né? Mas aconteceu que Maria, que não era bem vista, considerada uma pecadora, né? Ela foi lá também. Nos outros evangelhos a gente vê que ela foi, derramou, né? Houve aquelas críticas, né? Mas aqui conta um pouquinho diferente. Mas a maioria dos teólogos acredita que seja a mesma história, porque tem muitas coisas parecidas. Verso 37 diz, olha, eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa à casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Tá vendo? É a mesma coisa lá, né? Muito parecido. Então, Maria chegou lá, assim, sorrateiramente, não queria que ninguém percebesse que ela estava ali, porque ela sabia que não era bem vista, né? Maria sempre foi criticada, mas nenhuma crítica tirou de perto de Jesus, né? Se você for lá no Calvário, você vai ver que ela foi a última a sair dali para ir comprar unguentos, especiaria e no sábado repousar. E domingo de manhãzinha ela foi a primeira a chegar ao túmulo também. E ela não saiu do túmulo enquanto não soubesse onde estava Jesus ali. Mas a gente sabe no domingo, né, da ressurreição, a gente comenta sobre isso. Mas aqui diz aqui o verso 38, ó. Estando por detrás, veja bem, escondidinha, né? Estando por detrás, aos seus pés, bem abaixado ali, com lágrimas, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. Porque Jesus estava falando que ele ia logo mais morrer, né? E ela, puxa vida, o que eu vou fazer sem meu mestre? O que eu vou fazer sem aquele que somente ele acredita em mim? Somente ele confiou em mim, né? Então a gente entende a tristeza de Maria aqui. E ela estava inconformada. E uma coisa que ela fez foi, não, eu vou fazer uma homenagem a ele em vida, né? Porque o costume era fazer essa cerimônia depois de morto, mas ela fez com vida. Então, regar-lhe os pés com lágrimas, enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, beijava-lhes os pés e ungia-lhes com unguento. Então assim foi Maria. Ela tirou o cabelo dela, enxugava os pés, e uma mulher não devia fazer isso também, né? Mas Maria, para com Jesus, ela fazia o que fosse necessário fazer. E por amor, por gratidão, a tudo que Jesus fez por ela, né? Agora aqui,
todo mundo percebeu ela ali. Mas aí Simão começou a pensar algo sobre ela, que registra aqui. Preste atenção, verso 39. Quando isso viu o fariseu que eu tinha convidado, falava consigo, dizendo, quer dizer, ele pensando consigo mesmo dizia, se este, Jesus, fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Percebe, irmãos? Aqueles que aceitam a salvação pela graça em Jesus, querem fazer o melhor para Jesus. Aqueles que pensam que são salvos pela lei, pelos seus próprios méritos, são orgulhosos, né? São críticos, né? E não gostam daqueles que amam Jesus e são apaixonados por Jesus, né? Isso sempre acontece e aconteceu aqui, né? Ele olhou aquela pecadora fazendo tudo com Jesus e Jesus aceitando tudo aquilo, né? Ele pensou com ele mesmo, esse homem aí não é profeta mesmo, agora que ficou provado mesmo. Porque se fosse, sabia que ia seguir uma mulher pecadora e nunca permitiria isso. Como uma mulher imunda, pecadora, ia tocando nele, se dizendo até profeta, né? Aliás, dizia-se até ser filho de Deus, né? E então ele estava revoltado com isso, né? Só que, né, ele pensou, mas Jesus conhecia os pensamentos. E veja o próximo verso aqui, o 40. E respondendo Jesus disse-lhe, respondendo aos pensamentos dele, né? Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele, Simão, disse, dize, mestre. Preste atenção aqui agora. Simão pensando, criticando aquela mulher, criticando Jesus, né? Agora Jesus fala, Simão, preciso falar uma coisa com você. Nesse momento, Simão estremeceu todo. Sabe por quê? Porque aí ele lembrou que Jesus lia os pensamentos das pessoas. Muitos falavam isso, e realmente era isso mesmo. Jesus sabia o que estava no coração de cada uma das pessoas. E ele agora criticando Jesus, que não era profeta, e criticando a atitude daquela mulher também. E Jesus não recriminar aquela mulher, né? Quando Jesus falou isso, ele estremeceu, mas vai fazer o quê, né? Ali cheio de gente ali, né? E dizia, mestre, ele ficou com muito medo, sabe por quê? Porque Jesus podia desmascarar ele naquele momento. Porque muitos acreditam, né? E também acho que pode ser verdade sim, que é Maria, que era sobrinha dele, se tornou isso por culpa do próprio tio. Porque quando ele cuidava deles, né, Maria era mais nova, né? Muitos acreditam que Maria era uma moça muito bonita e pode ser que esse tio até tenha abusado dela, né? Por isso que ela se perdeu na vida com esse trauma e aí ela vivia saindo com todos os homens, né? Até que depois encontrou com Jesus, né? E Jesus a perdoou por 7 vezes, Jesus expulsou 7 demônios dela e ela se converteu, agora ela é uma pessoa cristã, né? E aí Simão ficou com medo de Jesus falar para todo mundo o que Simão tinha feito, o grande pecado de Simão. Simão queria que Jesus falasse para todo mundo quão grande era aquela pecadora, né? Agora ele viu que Jesus podia virar o jogo e falar o quão grande hipócrita ele era, né? Mas Jesus não faz isso, irmãos. Nós vimos ontem sobre Judas, né? Jesus nunca desmascarou Judas, apesar de saber que ele era ladrão. E Jesus aqui nunca iria desmascarar aqui Simão, porque o objetivo de Jesus não é criticar, não é condenar, é salvar. Não é isso que está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 3? Eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar, né? E Jesus também não condenaria, mas aí Jesus, com toda a sua sabedoria, o mestre do mestre, ó bendito Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, como que ele lidou aqui, irmãos? É algo fantástico, né? Veja o que ele fez. Simão falou, diz, mestre, fala, né? Vamos lá, né? E aí Jesus falou, um certo credor, o verso 41, um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 e outro lhe devia 50. E não tendo eles, esses 2 que deviam, com o que pagar, o credor perdoou a ambos. Tinha um homem que tinha 2 devedores a ele. Um devia 500, outro devia 50. E nenhum dos 2 podia pagar. Mas esse credor, né, ele era muito misericordioso, uma pessoa boa. Significa o próprio Deus, né? Perdoa os 2 que os 2 não tinham. Aí Jesus faz a pergunta para Simão, né? Dize, pois, qual deles o amará mais? Entendeu? Jesus falou, Simão, tem uma coisa para te dizer. Simão falou, diz, mestre,
Olha, tinha um homem que tinha duas pessoas que deviam para ele. Uma devia 50, vamos dizer 50 mil. Outro devia 500 mil. Só que mesmo de 50 nem de 500 mil não tinha como pagar esse homem. Mas esse homem foi bondoso, né? Ele perdoou os dois. Agora eu quero que você responda uma coisa, Simão. Desses dois, do que devia 50, 500 mil, quem vai amar mais? Aquele que perdoou. 43. Esse Simão respondendo disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele, Jesus, lhe disse: Julgaste bem, Simão. É isso aí mesmo. E agora Jesus faz a aplicação dessa história, colocando ali, sem falar, colocando ali, né, que os dois grandes devedores eram aquela pecadora e era o próprio Simão, líder religioso. E Jesus diz assim, olha que coisa fantástica. E voltando-se Jesus para a mulher, disse, tá vendo, Simão? Tá vendo essa daqui? Vês esta mulher? Jesus diz assim, entrei em tua casa e me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Era um costume, né? Quando um hóspede chegava, que tivesse alguém ali, né, para lavar os pés do hóspede, né? Por causa daquela terra empoeirada, estrada empoeirada, tudo, né? Mas Simão não fez isso com Jesus. Aí Jesus falou, tá vendo, Simão? Você não me deu água para me lavar os pés, Simão. Essa daqui não tinha água. Mas ela lavou meus pés, Simão, com seus próprios lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Mas não para a história aí, vê mais. Jesus continua. Não me deste ósculo, mas essa desde que entrou não tem cessado. Desculpa a emoção, irmãos, mas isso me toca muito, sabe? Não me deste ósculo, mas essa desde que entrou não tem cessado de me beijar os pés. Ou seja, Simão, era um costume da época. Quando você recebia alguém, você cumprimentava. Nós aqui apertamos a mão, damos um abraço, né? Mas lá eles beijavam, né? Beijavam no rosto, né? Tinha esse costume lá, e tem até hoje. E falou, Simão, quando eu entrei aqui, você também não me beijou. Só que tá vendo essa mulher aqui? Em outras palavras, Jesus não disse isso. Essa mulher que você está criticando tanto, Simão, desde que eu entrei, ela não me cessa de beijar. Não o meu rosto, mas os meus pés. Oh, bendito Deus, maravilhoso Salvador. Contando uma história que toca a nossa mente, o nosso coração. E também tocou Simão, sabe? Veja aqui. Mais uma coisa, terceira. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu meus pés com unguento. Ou seja, era um costume também. Quando chegava uma pessoa importante, né? O dono da casa ungia o cabelo dele com óleo. Simão não fez isso. Nem deu água para lavar os pés, nem beijou, né? E nem deu óleo para a cabeça. Essa mulher lavou os pés com as lágrimas, enxugou com o cabelo. Essa mulher não beijou o rosto de Jesus, mas beijava os pés de Jesus. Essa mulher aqui, não é? Melhor, Simão não deu óleo para Jesus ungir a cabeça, mas essa mulher, grande pecadora, ungiu os pés de Jesus com unguento, perfume caríssimo. Por isso que no outro evangelho, Judas, né, depois os demais, falam que era um desperdício. Né? Entendeu? E agora Jesus faz a aplicação, que eu creio que tenha tocado o coração de Simão. Verso 47. Por isso te digo, os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. Entendeu, querido? Jesus, com a sua sabedoria, ele conta essa história para Simão, todos ali ouviram, e só Simão entendeu. Simão queria que Jesus expusesse aquela mulher, mas quando Jesus foi falar com ele, ele ficou com medo de que ele fosse exposto, os pecados dele. Mas Jesus conta essa história. Fala, Simão,
Em outras palavras, a grande diferença entre você e essa mulher é que ela me ama de todo o coração. E você não me ama nem um pouquinho. Você está fazendo isso por vaidade, para pagar aquilo que eu te fiz, que eu te curei. Não é? Mas por que você pouco ama, Simão? Se você entendesse o quanto eu te amo, se você entendesse que logo mais eu vou morrer por você também, você faria a mesma coisa. Porque elas estão ungindo meus pés, me preparando para o sepultamento. Talvez ela não tenha nem noção muito bem de que morreria pelos pecados dela. Mas ela amava Jesus de todo o coração. Queridos, como é com você? Como que é comigo? Será que eu sou um religioso só de boca para fora de falar? Será que às vezes eu faço até algumas coisas para Jesus, mas desculpa, só para aparecer? Devemos fazer uma reflexão. Nós só vamos amar Jesus de todo o nosso coração quando entender quanto miseráveis nós somos, quanto pecadores nós somos. Podemos ser bom cidadão. Eu me considero um bom cidadão, nunca deixei de pagar meus impostos. Eu me considero um bom cidadão porque eu nunca roubei nada de ninguém. Eu me considero um bom marido, um bom esposo. Estou aí há quase 50 anos com minha esposa, tenho meus filhos. Né? Mas, com respeito à salvação, eu sou um miserável pecador. E só posso ser salvo porque Jesus morreu no meu lugar e pagou os meus pecados. E é por isso que eu me emociono quando eu falo desse Jesus maravilhoso que me ama tanto. Ah, queridos, nós precisamos amar, meditar mais na vida de Jesus. Sabe? Porque lá em João 17,3 está escrito: e a vida eterna é esta, que te conheço por único Deus verdadeiro a quem enviaste, e é Jesus Cristo. Sabe? Conhecer Jesus, estudar a Bíblia, é conhecer o amor de Deus, o amor de Jesus. E conhecer esse amor, nós nos apaixonamos por ele. Paulo que diz, né, acho que lá em Efésios, né, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Você vê que interessante? Paulo diz lá que o amor de Cristo excede todo o entendimento. Nós vamos passar durante toda a eternidade, depois de glorificados, meditando nesse amor, que excede todo o entendimento. Mas nós temos que conhecer esse amor. Porque quando nós conhecemos esse amor, nós somos constrangidos. Paulo diz lá em Coríntios, né? O amor de Cristo nos constrange. Ele nos faz perceber, não é? O quanto ele nos amou. E quão pouco nós o amamos. Né? E Paulo lá ainda continua, lá em Efésios, né? E conhecer a altura, a profundidade, a largura do amor de Cristo, que excede todo entendimento. Alguém certa vez disse que o amor de Deus, ele é tão comprido, que ele começou lá com Adão e Eva, Abel, e vai até o último pecador aqui nessa terra a se arrepender. O amor de Cristo é tão largo, que ele abrange todo o globo terrestre, todos os seres humanos, esse amor imenso. E o amor de Cristo, ele é tão profundo, que ele pode estender sua mão poderosa e salvar o pecador lá no mais profundo do abismo e resgatá-lo para a salvação. E o amor de Cristo é tão alto, que muito breve Jesus voltará para levar você e eu e os nossos familiares para o novo céu, a nova terra que habita a justiça e nos dá a salvação eterna. Sabe? É esse amor que Maria entendeu. É esse amor que conquistou o coração de Maria. E a irmã de Maria criticava ela, Judas criticou ela, os discípulos criticaram, todos criticaram, Simão criticou. Não tinha problema. Ela nunca deixaria de estar aos pés de Jesus. Que nós possamos ser assim também. Aconteça o que acontecer, ficar firme ao lado desse Senhor Jesus. E nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. E o amor dele nos constrange. Porque ele morreu por todos, todos morreram. E os que agora vivem, devem viver para aquele que os amou e por eles morreu, o Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Cristo toque o teu coração, o meu coração, todos os dias.
que cada dia mais nós sintamos alegria e prazer em servir esse Deus poderoso, maravilhoso, amoroso, misericordioso, piedoso, que me salvou. E salvou você também. Ah, nosso coração vai vibrar amanhã com esse amor maravilhoso. E na sexta também. E todos os dias. Até nós vê-lo, nós o vemos face a face. Ah, Cristo eu amo, oh, quanto eu amo. Na cruz a vida Ele deu, com teu sangue, Jesus, me salvaste assim. Em gratidão sou teu, bem cedo ao céu Ele me levará. Desejo amá-lo mais, eternamente Ele me guiará. Desejo amá-lo mais. Ah, Cristo eu amo, oh, quanto amo. Na cruz a vida Ele deu, com teu sangue, Jesus, me salvaste assim. Em gratidão sou teu. Desculpe, tá? Mas eu, apesar de não ter voz nenhuma para cantar, mas eu gosto de louvar a Deus, tá bom? Vamos orar aqui para a gente encerrar. Maravilhoso Deus, bondoso e eterno Jesus, nosso Salvador, nosso Criador, nosso mantenedor, nosso Rei vindouro, aquele que nos ama e que verteu o seu sangue para nos salvar. A Ti, Senhor Jesus, seja toda a honra, toda a glória, hoje e para sempre, Senhor. Pai, abençoe esse irmão, irmã, esse amigo, amiga que está assistindo esse vídeo. Continua abençoando minha vida também, Pai, para que cada dia mais nós conhecemos o Senhor através de Sua santa palavra e que assim nós possamos Te amar. Talvez, quem sabe, como Maria Te amou, talvez como Paulo, e possamos dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ajude que isso seja uma realidade na minha vida e na vida desse irmão e dessa irmã. É que agradecido te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. É lindo, né? O amor de Cristo. Fique com Deus, viu? Deus te abençoe você, sua família, todo o coração. Tá bom? Esse vídeo vai estar no Facebook, vai estar no YouTube também. Joel Marcondes e Yassi Jesus. Por favor, compartilhe ele, dá um joinha lá, né? Um like. Se inscreva no canal lá no YouTube. O único objetivo disso aqui é honrar e glorificar o nome daquele que nos amou primeiro. Tá bom? Amanhã, Deus permitindo, estaremos aqui de novo. Olha, 28 minutos, hein? Amanhã prepare que vai ter mais longo um pouco. Mas a gente não se cansa de meditar no amor de Deus, não é verdade? Fique com Deus, viu? Tchau, tchau.